Olá, olá, irmãos da PIB Piraquara, mais uma vez estamos aqui nós, na nossa Escola Bíblica à Distância. Para você, nosso querido membro, para você, nosso querido irmão, ou para você que nos visita, está visitando o nosso canal no YouTube, para que você possa ser edificado, ser abençoado pela palavra do Senhor. Estamos aqui para tratar mais uma vez sobre Gênesis, sobre esse livro tão magnífico, esse livro tão importante para nós, não é? Para a nossa história, para tudo aquilo que a gente conhece, de onde todas as coisas vieram, como o mundo veio existir e como o Senhor, em sua imensidão de poder e glória, trouxe à existência todas as coisas. Mais uma vez estou aqui acompanhado do pastor Carlos e do Ricardo. Ricardo, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Carlos. Graça e a paz. Né? Muito bom estar aqui reunido, mais uma EBD, falando sobre o principal, né? Eu acho que Gênesis é realmente, se a gente não entender, na verdade Gênesis do 1 ao 11, basicamente, ele vai nos contar uma história que a gente vai entender em todo o resto da Bíblia. Se a gente tirar o capítulo 1 ao 11 da Bíblia, a gente não entende o resto da Bíblia. Então, Gênesis 1 já começa falando sobre a soberania de Deus, né? Que é a criação de tudo, né? Quem somos, de onde viemos, na verdade. Sim. Então quebra muitas teorias aí que a gente tem hoje. Então é muito importante realmente a gente estudar esse tópico, principalmente Gênesis 1 aí, o comecinho é muito importante. Amém. Verdade. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marlon. E é muito importante mesmo a gente estudar Gênesis, principalmente esse início, né? Porque igual o Ricardo, pastor futuramente. Amém, Senhor. Amém. Nós colocamos isso. Mas no meu coração já é pastor, já tá. Verdade. Por isso, então, se eu errar, irmãos, você tem que entender que eu já tô profetizando na vida desse rapaz. Glória a Deus. Mas, como o Ricardo disse, né, que é muito importante a gente saber pontos sobre essas questões de Gênesis 1, porque até nos traz o relato do que nós cremos, né? Sim. Nós temos Deus soberano, né, na criação. E por que nós temos isso? Porque nós temos fé nesse Deus. E essa fé que temos em Deus que nos faz ter a certeza que Gênesis 1 até o 11 é real e é vivo. Que essas coisas aconteceram de fato. Todas essas coisas aconteceram. E se me permite, dá até pra gente começar lendo Hebreus 11:3, né? Maravilha. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. Você que está aí na sua casa. Você que está na sua casa pode abrir. Sua Bíblia, fica à vontade, vamos ler bem tranquilos. E a palavra do Senhor diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Amém. Ou seja, pela fé nós entendemos que tudo foi criado por este soberano Deus. Irmãos, eu quero pedir só a vocês que, lógico, nós não vamos tratar 100% tudo o que fala sobre Deus, porque é impossível, né? Nós somos um copo d'água no meio do oceano, então vamos caminhar juntos nesse estudo e aprendendo e conhecendo mais sobre o nosso Deus Criador. E nós convidamos você que está nos ouvindo para que mantenha a sua rotina de leitura bíblica. Já leu Gênesis? Se já leu, leia novamente. Se nunca leu, acompanhe. Hoje, provavelmente, nós vamos pincelar aqui alguns fatos do capítulo 1, 2 e 3, né? Nas próximas semanas iremos até o capítulo 11, porque ali no capítulo 11 há, de fato, uma mudança. Você percebe que há dois blocos em Gênesis. Um que vai do capítulo 1 ao 11, outro que vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, são dois blocos. Mas hoje nós vamos pincelar aqui algumas coisas mais voltadas à criação. E todos nós aqui convidamos você a estar na sua casa essa noite, essa manhã, enfim, que você esteja lendo a palavra do Senhor, porque o conhecimento, nós estamos trazendo aqui conhecimento para vocês, mas o conhecimento sem uma vida devocional, sem oração, sem a busca pelo Senhor e por sua santidade,
ele é pueril, ele não vale nada. Conhecimento sem espiritualidade não vale de nada. Então, fica mais uma vez o convite para você ler Gênesis de 1 a 3 e agora nós vamos passar de fato aos ensinamentos dessa manhã. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, definida, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Deste modo, Deus formou o firmamento, separou as águas que ficaram acima do firmamento das águas que ficaram abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. E Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus ficou satisfeito. Muito bem. Então, nós temos o relato da criação, o relato do princípio de todas as coisas. Mas antes da gente entrar de fato no princípio, eu gostaria que você pensasse comigo sobre um ponto aqui que nos ocorreu em trazer para vocês nessa manhã. O princípio, ele pressupõe tempo. O princípio, ele pressupõe tempo, ou seja, houve um tempo em que as coisas passaram a existir. Mas e antes do princípio? O que havia? Embora Gênesis ele se inicie com o princípio, isso não significa que não tenha havido nada antes desse princípio. Antes do princípio, o que existia? Existia Deus. Pastor Carlos, o que diz o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 1? A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É muito curioso que, se você for para os textos originais, isso não faz muito sentido no nosso idioma, mas o texto original ele diz em um princípio, ou seja, quando as coisas começaram a existir. Isso não significa que não existia nada antes do mundo existir. Ricardo, o Novo Testamento eu acredito que apresenta para nós essa realidade de uma maneira mais clara, não é? Sim, a gente pode encontrar isso em Efésios 1:4, né? Se alguém quiser acompanhar no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo. E quando está falando aqui o mundo, ele não está falando do mundo como nós conhecemos, a Terra, o globo. Ele está falando do mundo como cosmos, como todas as coisas, não é? Antes que Deus criasse todas as coisas, ele já nos amou. Ou seja, antes do princípio, ele já nos amou. Eu tenho a impressão que você falou de um texto de 1 Pedro também, não é, Ricardo? 1 Pedro fala também aqui, ele foi escolhido, né? 1 Pedro, na verdade, desculpe. Isso. Capítulo 1, versículo 20. Vai falar assim: ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Aí está revelando a Cristo, né? Isso, ele está falando ali do sacrifício do Senhor Jesus antes da fundação do mundo. Eu acho que você tem mais um texto aí, Pastor Carlos. Vamos ler Tito 1, versículo 2, que diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes de todos o tempo eterno. Antes de todo o tempo eterno, não é? Isso é um fato impressionante. Como é que Deus, aliás, como é que não algo que não seja Deus, que não seja o Criador, que não seja esse poderoso Senhor, poderia fazer uma promessa ou poderia fazer qualquer coisa antes da criação do mundo? A nossa mente não consegue alcançar isso. O mundo é tudo que nós temos, é tudo que nós vemos. A gente não consegue dimensionar nada além disso. Mas o nosso Deus, que é intangível, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, antes que tudo existisse, ele já existia. E Cristo estava lá, né? Isso é muito bonito a gente entender que, como diz o Evangelho de João, Cristo já estava lá. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Irmãos, meditem nisso, pensem nisso, e agora nós seguimos para os primeiros dias da criação.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso significa, pastor Carlos, que o Espírito Santo já estava lá, então? Amém. Sim, com certeza. Já é o que estava basta, né? lá. Você nem precisava perguntar, era no afirmativo mesmo. Isso é interessante também porque nós voltamos um pouco à aula passada que nós finalizamos falando sobre Cristo. Isso, verdade. Cristo em Gênesis. Então, a gente consegue ver a Trindade. A Trindade criando o universo. A Trindade criando tudo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele estava ali, ele estava conduzindo, ele estava movendo. É como se fosse assim, o Deus Pai é o Criador da existência, o Filho traz o propósito da salvação, os planos da salvação, e o Espírito traz a vida, porque ele pairava, ele estava ali desde o momento da criação. E se você ler Gênesis 1, 26, está escrito lá, façamos o homem. Então, plural, né? No plural. É. Então nós vemos a Trindade em todo momento da criação. É muito legal se você pegar o nome de Deus, e no Antigo Testamento há várias nomenclaturas para se referir a Deus. E uma delas é Elohim, né? E quando você lê o original, ele está falando de Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. A gente vai falar disso mais pra frente, numas próximas aulas, mas Elohim, o sufixo im, ele significa plural, ou seja, é um Deus que é plural, mas que é um só, né? Então, muitos estudiosos afirmam, né? A gente não pode fechar a questão quanto a isso, há divergência, mas que isso já é uma boa sugestão da Trindade que vai ficar mais clara, é lógico, no Novo Testamento. E aí, Ricardo, então no primeiro dia Deus criou a luz, né? A Bíblia diz que houve luz onde havia trevas. Como é que é isso aí? Eu quero voltar um pouco também aqui só para reforçar a questão do Espírito de Deus, né? Quando a gente lê no Antigo Testamento, até a gente tem uma curiosidade aqui, que essa palavra ela é traduzida como Ruach, né? R-U-A-C-H. Ela aparece 377 vezes no Antigo Testamento. E em 100 ocorrências é traduzida como Espírito de Deus. Nas demais, né, Espírito do homem, vento, respiração e sopro. Mas é bom a gente atentar, porque tem algumas denominações que colocam, ou até... Tem uma que até, não vou falar o nome aqui, mas claro, mudou a Bíblia, e ela coloca como força ativa de Deus. Então muita gente confunde e acha que Espírito Santo, né, o Espírito de Deus é uma força de Deus. Isso. É impessoal. É impessoal, é alguma coisa que, por exemplo, assim, quando você fala, você está cheio do Espírito Santo, mas como se fosse uma água, que você é um copo, né? Vão te encher com aquilo, simplesmente você é um recipiente para aquilo. Mas não, aqui a gente está falando realmente do Espírito de Deus, né? E falando de Deus, que é né? Deus. E não só uma força ativa de Deus. Então é bom a gente reforçar isso, e como cristão a gente crê que realmente, né, é isso. A Bíblia nos prova que é isso, não só no início, né, no Gênesis, mas em toda a Bíblia a gente consegue perceber isso. Tem uma tradução, não lembro qual que é agora, mas que traduz, né? Em vez de o Espírito de Deus pairava sobre a água, traduz como se um vento impetuoso pairava sobre as águas. Eu não lembro qual tradução que é, eu li isso alguma vez em algum lugar. É uma tradução possível, assim, não dá para negar isso, mas não parece ser, de fato, aquilo que o autor quer apresentar, né? E porque a gente tem que também analisar a Bíblia como um todo, né? Isso, a gente não pode se focar realmente completo, em um ou dois versículos da Bíblia. A gente tem que entender a história completa, né, que é da criação. E aí você falou sobre luz e né, que o primeiro dia aí no versículo Deus, 3, isso. Né? E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. Isso também aqui, pra gente ressaltar, quando Moisés escreveu, eles tinham, né, como a gente falou, a gente não tem como não andar no Êxodo, né? Exato. Falando de Moisés, mas foi ali logo após a saída do Egito. Então o povo estava lá há 400 anos preso cativo no Egito. E eles acabaram virando politeístas também, né? Eles absorveram a cultura daquele lugar, o que é muito natural, não é? Uhum.
estavam ali adorando outros deuses também, né? Sim. Tanto que a gente vê uma passagem que é impactante ali, quando Moisés sobe ao monte, fica conversando com Deus, eles vão lá e fazem Faz o bezerro o de irmão ouro. dele, né? O pior que é o irmão, né? É. Vai lá e faz um bezerro de ouro para eles adorar. É. Então aqui, quando Moisés escreveu, ele estava também defendendo essa questão muito politeísta da época ali da Mesopotâmia e de deuses de outras culturas, né? A egípcia, os próprios romanos, os próprios gregos. Se a gente for fazer uma análise meio geral, a gente vê que esses deuses só mudam o nome, né? Sim, Mas sim. ou muda o nome para um, o deus Sol, o deus Lua, deus Mar, deus Água, alguma coisa nesse sentido. É Deus pra Terra. tudo, né? Então aqui Moisés já está falando, no princípio criou o Deus dos céus e a terra. Então eles acabavam adorando a objetos. E é isso, por isso que também Deus ele fala, não adorem imagens, né? Eles estavam adorando a uma imagem. Quando Moisés diz os céus e a terra, ele tá falando tudo, né? Ele tá falando Então, tudo. Tudo que você consegue alcançar, Então- tudo que você consegue imaginar, Deus criou, né? Deus não criou só uma coisa. Ele não é Isso. Deus só de alguma coisa, ele é Deus de tudo. Né? Então aqui ele já está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra, então ele criou tudo, todo o universo, né? Como a gente comentou agora há pouco, o Marlon falou, o que tinha antes dessa criação? Existia Deus. Deus. Então ele está E falando, apenas eu Deus. sou o soberano. E já era suficiente, E já né? é o Deus já era suficiente, suficiente na eternidade. E outra coisa que se nota aqui é que essa questão da mitologia, que os deuses que são, eles também tem muitos escritos, né, sobre essas mitologias também, que a gente pode comparar, e todas falam sobre alguma criação, né? Como um deus aparece, Exatamente. como um deus foi criado. Geralmente ele é criado do caos. E aqui também, né, quando ele falou da face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já estava lá, na face dessa escuridão. Não foi E daí criado pelo caos da escuridão. pelo caos. E aí Pelo mitologia... contrário, né? Onde o caos está, Deus traz ordem. Exatamente. Deus pairava É no isso meio que Ele ele tá, traz ordem ao caos. que ele está defendendo aqui. E a mitologia, ela coloca que daí nasce um deus, eles, né, às vezes brigam entre si, um ganha, um perde, e aí se fala também, a gente vai falar, claro, aqui a criação do homem, mas fala da criação da humanidade, mas como se a gente fosse daí para esses deuses, nós somos simplesmente escravos, né? Sim. A gente foi criado para servir a esse deus, né? Me E veio agora não- na cabeça que eu não vou conseguir lembrar agora da história, mas era da vaca que lambeu uma rocha e ali surgiu um deus. mas mais ou menos Então, assim. o nosso não era. Tanto que na Bíblia, só cortando um pouquinho, tá? Depois você pode seguir. Pode falar. Mas é legal de pensar que onde o hebreu tava, onde o povo hebreu tava, e acontecia alguma catástrofe, que ele via a multidão pedindo para orar, e isso dá para usar como exemplo Jonas, né? Eu não vou falar o versículo, mas você pode ler o capítulo inteiro de Jonas que você vai perceber. Que fala que quando Jonas estava dormindo no navio, que ele foge para Tarsis, que ele tenta fugir para Tarsis, e começa a tempestade, os marinheiros acordam ele falando assim, cara, o que você está fazendo dormindo? Vai orar pro teu Acorde, Deus, vai orar né? pro teu Deus, cara, talvez eles tenham piedade da gente. Daí Jonas fala, cara, eu sou hebreu e eu sou servo do Deus criador do céu e da terra. Então o povo já olha pra ele com aquela, o que você fez, irmão? Como Você assim? mexeu com você mexeu com esse Deus. Você que tá é me criador. dizendo que o teu Deus, ele criou os céus e criou o mar, e você vem se esconder dele no mar? E você vem O que esconder. você tá fazendo? Cara, esse Deus ele vai te perseguir em tudo. Então é legal de se pensar nisso, porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele criou tudo, ele não é vários. Nada realmente. escapa à sua soberania. Sim, né? E ele total, sempre soberano, existiu. E é uma coisa que a gente acaba, mesmo como criação de Deus, a gente acaba não entendendo, né, esse poder, a soberania ilimitada realmente, né, de Deus, né, porque ele nos mostrou parte, né, e uma parte é a Bíblia, né, Sim. o que ele desejou que fosse relatado pra gente. Então, aqui, não, claro, a gente tem toda a questão, não só para aquele povo que saiu ali do Êxodo, né, que saiu do Egito, mas toda a história, né, que vai acabar chegando em Cristo e chegando em nós hoje, né, Sim. 2000 anos depois, De praticamente Jesus. aí da crucificação de Cristo, tem todo esse relato, né, que Deus realmente queria. Mas ali, se a gente for localizar Gênesis
quando ele foi escrito naquela época para aquele seu povo, contexto, foi, né? foi nesse contexto, né, foi para defender também muito dessa questão desses Tinha um princípio outros deuses, apologético ali, né? Total, Moisés total. estava fazendo uma apologética, né, do Deus triuno. A gente E até assim, comentou, né, na aula passada, foi uma mudança de cultura naquele povo, Isso. né? Teve que mudar muito, porque foi uma cultura que estava muito impregnada, né, na vida ali do hebreu, né? Sim. Apesar de ainda ser um povo hebreu, né? Eles estavam muito egípcios, né? Sim, eles Tava tinham absorvido uma cultura, aquela tava cultura muito- egípcia, politeísta, muito politeísta. pagã, né? Sim. Então aí... E a gente pensa também que não tente nesse momento do nosso estudo, você tentar achar uma razão para a criação de Deus. Ou alguma necessidade porque Deus Exatamente, também. fez todas as coisas. Eu porque já Deus ouvi existiu. por aí, né? Ah, Deus criou porque ele estava sozinho, ele precisava de louvor, ele precisava de alguém que o adorasse. Deus não precisava. Não. Porque Né, na ele estava cultura, com o Filho e com o se eu não me Espírito engano, Santo. é na cultura grega que fala que se os homens parassem de adorar Zeus e os demais deuses, eles não conseguiriam mais ter Perderiam força. sua força, Eles né? perderiam suas forças. É. Então o nosso Deus não precisa disso. Não depende de Não nós, depende. pelo contrário, é Ele que nos dá a força, não nós que damos força a Ele, né? Deus nunca precisou criar nada para que Ele fosse mais completo. Deus é completo em si mesmo, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, né? Então isso, realmente, pastor, muito bem lembrado, isso é um absurdo, né? Querer afirmar qualquer coisa nesse sentido. Nós cremos num Deus que é completo e que se basta. Sim. Deus, Ele se basta em si mesmo. Exatamente. Então, de fato, ali havia um princípio apologético, né? Moisés ele está defendendo a visão e tentando livrar os irmãos hebreus dele ali, né? Dessa visão Sim. pagã, né? Essa visão pagã. Totalmente. E é muito curioso você notar que no dia 1 Deus cria a luz, não é? Diz ali que houve luz, né? E houve trevas, e houve a separação. Mas olha que curioso, quando Deus cria o sol e a lua, Ele vai criar apenas no 4º dia, não é? Quando você vai lendo aí o relato, você vai ver que Deus cria o sol e a luz, né? E Moisés vai chamar de luzeiros no 4º dia. Aí também havia um princípio apologético, né? Por quê? Porque os egípcios adoravam, se eu não me engano, é isso, Ricardo? Os egípcios adoravam os astros como Deus, né? Também, e se eu não me também. engano, o Deus maior deles era o próprio sol, né? O sol era o Deus maior deles, era um Deus todo-poderoso. E o sol, por quê? Porque ele traz a luz, ele traz a vida, não é? Então Deus que se basta, o nosso Deus criador que se basta, no primeiro dia ele já cria a luz. Da onde? Eu não sei. Eu realmente não sei, a Bíblia não diz. Agora, o sol que hoje nos ilumina só é criado no 4º dia. Ou seja, percebe como há essa diferença, né? Como Deus cria algo do nada e que já é suficiente, porque ele vai criar a luz e Moisés vai chamar, não, são luzeiros. Eu não lembro qual que é o versículo aqui. Eu acho, eu tô dando uma olhada aqui na minha Bíblia. Isso, ó, Gênesis 1, versículo 14. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para as estações e dias e anos. Ou seja, são luzeiros, e eles vão servir para vocês de sinais. Isso que vocês creem como Deus é para separar a luz, separar o dia da noite. Sim. E tá bom, é só isso. Só O isso. meu Deus é o sustentador do firmamento de todas as coisas. Muito curioso isso, né? O interessante também, assim, ó, na palavra, no original, tá Bará o nome. É Bereshit Bará. Bereshit Bará Elohim. Bará já vem daquele significado de criar do nada, Isso. sem precisar, diferente da criação do homem, que ele precisou pegar algo que ele já tinha criado. Então tudo que ele cria é do nada. Tudo que ele cria não tem algo lá para ele só modificar. Não é uma luz apagada que ele só vai lá arrumar para voltar à luz. Não, ele criou do nada ali. Todas as coisas vieram por ele, por intermédio dele e para ele. Então Deus criou os céus e a terra, Deus fez todas as coisas, criou luzeiros para guiar aquele povo, não é? Você vai ver que, fizer uma comparação ali, o dia 1º se encaixa com o 4º dia, o dia 2º se encaixa com o 5º dia, o 3º dia se encaixa com o 6º, e no 7º dia o Deus descansa, o nosso Senhor descansa. Mas há um auge da criação, se é que podemos falar assim, que é a criação
do homem, porque afinal havia um objetivo, alguém tinha que habitar aquela terra, aquele jardim. Como é que é, pastor Carlos? A Bíblia fala que em Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E eu volto a repetir, não foi evolução, não viemos do macaco, foi a imagem e semelhança do nosso Senhor. Exatamente. Ele foi criado moralmente à imagem e à semelhança do nosso próprio Deus. Eu acho que eu preciso de mais fé para crer que eu vim do macaco, Do macaco, que crer no Deus Criador. É verdade. É claro que o nosso objetivo aqui não é negar a ciência. A gente entende que a ciência e a fé podem caminhar juntas. Não, Sim. é O Ricardo é muito importante, né? A tua formação é em química, né, Ricardo? química. Biologia e tal, essas Não, e a coisas. ciência, se a gente for analisar inícios de faculdades, universidades no mundo, elas eram praticamente cristãs. Sim, a maioria. Ah. Harvard foi criado por cristãos, Sim, né? Por um pastor então John Harvard. eles usavam, com a ciência eles começavam a descobrir muito sobre, realmente provar, né, sobre a Bíblia Sim. e muitas coisas assim. Então o objetivo principal quando se começou com a universidade era essa, né. Então a ciência é muito importante, ela nos abriu muito um caminho para a gente ter o que comparar, o que estudar, né, sobre Deus também. Sim. Não assim, não rebaixando, claro, mas mostrando realmente a soberania, provando que tem um Criador, que existe um Criador, que tem coisas que não tem como. Tem que ter alguém, tem que ter um Criador ali acima de tudo. Eu até tô aqui com um livro na minha mão, aqui um livro lançado pela editora Fiel, do Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço, ele é um senhor já muito conhecido no meio evangélico, né? E ele não é um pastor, né? Eu até não sei se ele tem formação teológica, acredito que tenha, mas ele é conhecido por ser formado em física, lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele é um cientista, não é? Ele é um cientista, ele trabalha com isso, é um ministério dele, e mostrando que a fé e a ciência, elas não são necessariamente contraditórias. Não. Claro, há coisas que é difícil você conciliar, né? Daí cada um vai ter uma visão, lógico. Mas começou a mudar muito a visão agora, né? No último século depois da teoria da evolução é que isso se desandou um pouco, né? Antigamente a teologia era a mãe de todas as ciências, né? Sim. Na Idade Média ali, enfim, depois, né? Na época dos reformadores ali, quando se pega os reformadores lá em Genebra, né? Lutero lutou muito pela educação, ou seja, você não necessariamente precisa ser um negacionista, você não precisa ser uma pessoa ignorante, né? Pelo contrário, né? Deus, ele deu todas as coisas para que a gente desfrute da sua criação, né? Então a ciência, ela de fato acompanha a beleza de Deus, né? A majestade de Deus, né? Exatamente. Se você também abrir a Bíblia em Salmos 8 e ler do 5 ao 9, trata também sobre essa questão da criação de Deus. Tu fizestes um pouco menor do que seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, a criação do homem foi feito como imagem e semelhança de Deus, e ele e Deus colocou ele para cuidar, para lavrar a terra. Então ele tem o domínio sobre todos. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele foi feito para ser maior do que esses. Mas o maior não significa também que a gente pode sair matando todo mundo, né?
sair matando todos os animais e tirando da Porque o homem foi criado justamente para ser um cuidador, mas né? é para ser o cuidador, Isso. o lavrador. Ali Deus criou e falou, tá vendo? Agora você foi feito para cuidar, para proteger, se eu posso dizer assim, Sim, exatamente. toda a criação de Deus. Porque a Bíblia fala em Gênesis 1:26, tenha ele domínio sobre todas as coisas, o peixe, as aves, a terra, todas as coisas que rastejam, era para o homem ter domínio, mas não a extinção, né? Isso. E a diferença do homem para toda essa criação é a capacidade de deliberar, é a capacidade de raciocinar. Não é Sim, nenhum sim. outro animal ele tem essa capacidade que o ser humano tem. Deus nos criou de maneira diferenciada justamente por isso, né? Para que o homem fosse capaz de prevalecer sobre toda a criação, mas como o pastor Carlos bem ressaltou, não como um carrasco, pelo contrário, como um cuidador, como um jardineiro do bom jardim do Senhor, não é? E segundo a Bíblia nos conta, o primeiro homem tinha um nome, não é? Adão, o nome do rapaz. Adão, um nome forte. Muito curioso você imaginar, né, que Adão foi o primeiro zoólogo. Eu estou lendo aqui uma Bíblia de estudo, ela diz que Adão foi o primeiro zoólogo, já que ele deu nome aos animais. Ele foi também o primeiro paisagista, já que foi colocado no jardim para cuidar dele. De certa forma, ele é também o pai da raça humana, pois afinal, né, a raça humana descende de Adão, segundo Gênesis está nos explicando. Ele foi a primeira pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, o primeiro ser humano a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E embora assim eu e você, o pastor Carlos, o Ricardo, todos nós, sejamos de certa maneira criados à imagem e semelhança de Deus, Adão foi de fato ali o protótipo inicial, ele foi o primeiro, né, criado a essa imagem e semelhança. Ele, a gente não pode negar, teve as suas fraquezas, não é? Ele escondeu da responsabilidade, ali quando ele pecou, não é? Ele foi enganado junto com Eva ali, trouxe, por essa ação, trouxe o pecado ao mundo, ele deixou a sua história, nos lega algumas lições, né? E, pastor Carlos, eu tô vendo que você tá com a Bíblia de Genebra aí aberta, parece ter um quadro interessante falando sobre isso também? Sim. Sobre nós sermos criados à imagem e semelhança, é isso? Isso. É importante, irmãos, vocês perceberem o quê? Que a criação do homem vem com os pontos de receberem a honra e o valor atribuídos somente à realeza. Por quê? Porque naquele tempo, o que acontecia? A imagem e semelhança de Deus era atribuídos aos que eram reis. Pessoas poderosas, né? Pessoas poderosas. Então, o próprio Deus nos fez a imagem e semelhança. Olha que maravilha que você pode receber no seu coração. Amém. A glória de Deus em sua vida. E ali no Salmos 8 ele trata isso também, depois se você quiser ler, sobre essa questão da honra, dos atributos, da glória de Deus por intermédio nosso, né? Que é que naquela época esses valores, né, essa nomenclatura, ela era atribuída somente à realeza, né? Sim. Você ser parecido com Deus, aliás, a imagem de Deus, ou como filho de Deus, de repente, era uma nomenclatura que era dada somente à realeza, né? Sim. Se você não fosse, né, uma pessoa muito especial, você não teria isso dito de você, né? Porque assim, então, quando a verdadeira, todas as pessoas foram colocadas no mundo para demonstrar a glória do verdadeiro Deus vivo, o grande Rei do Universo, ao realizar a sua vontade na Terra. Então, isso é um papel importante. Você demonstra a glória de Deus quando você faz o papel que Ele deu na Terra. Qual que é? É lavrar, é cuidar, é proteger a criação. E também, se a gente puxar para o Novo Testamento, tem a questão de Mateus 28, do 19 ao 20. Proclamar o reino de Deus, proclamar a Deus Sim. a todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso conclui-se com Cristo também. E hoje, quando você anuncia o Evangelho, você está lembrando tudo aquilo que foi prometido no início. Não façamos o homem para proteger,
para cuidar e para honrar a Deus, para ser parte da glória de Deus na criação. Então vá, irmãos, vai ao mundo, anuncie isso, né? Anuncie isso. Meus queridos, então caminhando aqui para o nosso encerramento dessa aula, lembrando que é só um panorama, a gente vai trabalhar disso mais para frente, voltando para as nossas escolas bíblicas no templo, a gente pode se aprofundar mais nisso. Aqui a gente está trazendo apenas um panorama para você, meu irmão, estar mais próximo da palavra do Senhor, mas o nosso intuito aqui foi apresentar para vocês que Deus criou todas as coisas em 7 dias, né? Ou melhor, em 6, e no 7º dia ele descansou. Ele fez tudo que existe, tudo que veio a existir não existiria se não fosse ele, por meio de Cristo, como João vai dizer em seu evangelho. E é importante dizer, meus irmãos, que todas as coisas, a criação em absoluto, foi feita para glorificar a Deus. É isso que diz a Bíblia, pastor? Isso, Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso daí é Deus agindo por meio de tudo, por meio da natureza, por meio de tudo. Glória a Deus. Se você ler lá Isaías 43:7, ele vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Esse é Deus falando da sua criação, Amém. De como ele criou todas as coisas e todas as coisas para a glória dele. A criação, meus irmãos, ela, como o pastor bem leu nesse salmo, ela revela a glória do Senhor. Paulo também vai dizer isso lá em Romanos 1, eu não vou abrir aqui, mas ele vai estar falando a mesma coisa, né? Que a criação do Senhor manifesta a glória do Senhor, não é? A criação ela foi feita para que nós pudéssemos enxergar Deus naquilo que ele criou. Nós podemos ver a grandeza de Deus através da criação. Eu tenho a impressão que você tem um texto aí também, Ricardo. Sim, é interessante a gente ler Apocalipse 4, o versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por tua vontade. Então, Deus quis criar e criou. Ele quis. Talvez você se pergunte por que Deus criou. E aí está respondido. Porque ele quis. Porque ele quis. É o que basta. É a E vontade, é pela a soberania dele, É. somente por ele. Então não crie expectativas, meus irmãos. Não tentem achar uma solução, apenas entendam que é por Isso. tudo por Eu acho que é bom. vontade de Deus. É legal a gente colocar também, ressaltar que a gente não pode achar resposta para tudo. Não há. Algumas perguntas que a gente não vai ter resposta. Gênesis Só Deus, não é um livro científico, só Deus né? tem, Isso, a gente às vezes quer ler Gênesis com um olhar científico para encontrar todas as respostas, não encontraremos. Não, encontraremos. ele é um relato da criação, que tem um Deus soberano que criou, e a gente tem que acreditar que é isso. Mas ele não quer provar, sim, na Bíblia, ele não tem a todas... pretensão de provar que Isso. ele é um Deus soberano, né? Exatamente, Até você dessa encontra na Bíblia todas as respostas necessárias Exatamente. para a tua fé, para a tua crença, para a tua salvação. Mas você vai encontrar todas as respostas nos mínimos detalhes? Não vai encontrar, não é? Porque não é esse o objetivo da Bíblia, né? Eu tô lendo aqui um livro do Wayne Grudem, né, um grande teólogo batista, e ele diz aqui, aspas para ele: Deus nunca precisou da glória da criação. Toda a glória de que ele precisa sempre esteve no seio da Trindade. Em vez disso, a Bíblia é clara. Deus criou todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Esse texto que o Ricardo acabou de ler. A criação foi um ato livre de Deus. Ele criou o universo para mostrar a sua grandeza, demonstrar a sua excelência e deleitar-se em sua obra. Portanto, diz Grudem, ao tomarmos prazer espontâneo nas atividades criadoras de Deus e em nossas ações e atividades criativas e nas atividades criativas dos outros, ou seja, dos meus irmãos, daquilo que nós fazemos em comunhão, como igreja, como irmãos, enfim, nós estamos dando glória a Deus por imitar o deleite que ele desfrutou em sua criação. Amém. Ou seja, a criação é para que nós desfrutemos dela. É como o pastor Carlos bem disse, anunciar a glória de Cristo, anunciar que há um Deus criador, um Deus poderoso que decidiu, por sua grandeza, nos amar. Não que nós merecêssemos, né? Mas ele espontaneamente decidiu nos amar. Deus criador, governador e sustentador, de né? todas as coisas. Eu acho que para a aula de hoje tá bom. Eu agradeço, Ricardo. Deus te abençoe. Obrigado pelas Amém. explicações, pastor Obrigado. Carlos. Deus o abençoe. Muito obrigado
Paulinha, o Gui, o João que esteve hoje conosco, Deus abençoe por mais uma vez, o Vini que vai editar esse episódio para vocês, todos os irmãos que de alguma forma colaboraram, as nossas esposas, né? Deus as abençoe, Deus abençoe os nossos pastores, pastor Josavias, pastor Edivan, e meu querido, você principalmente, ouvinte nosso que esteve nos acompanhando, que Deus abençoe você, esperamos que você tenha sido edificado e nos encontramos na semana que vem. Uma breve oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, por mais essa aula, por mais esse dia, Senhor. Esteja junto de nós, Pai, e abra o nosso coração para que possamos contemplar a Tua glória, a glória da Tua criação, Pai, e possamos render louvores ao Teu santo nome. Assim nós oramos gratos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. E amém. Um abraço a todos. Um abraço.